né? Ô Ju, a Leide comentou aqui que como a constelação poderia ajudar, ela tem um problema em relação ao campo profissional. Ela fez uma relação aqui, contando que ela não conheceu o pai, mas a mãe nunca falou dele. E ela sempre teve problemas na escola. Apesar da flor de participativa e carinhosa, a mãe sempre muito importante para ela, muito carinhosa, se tem relação essa dificuldade do trabalho, né, problema profissional em relação à falta do conhecimento com o pai. É tão engraçado, né, porque quando a gente conversa e está falando aqui no racional, ainda na superfície, a gente tem algumas respostas que já são meio prontas, né? Já são, é porque faltou o pai, então é isso. Mas no fundo, a gente não sabe o que faltou. Às vezes o pai está disponível de energia, ela recebe a energia do pai, recebe o amor do pai, mesmo que à distância, e a mãe está presa com questões, com dores, com... Às vezes um abandono, não sei, né, como que foi essa... Ela falou que não conhece o pai. Então, às vezes com um abandono, ou com uma situação de se sentir sozinha, ou com, às vezes, um luto na família, do pai, da mãe. Às vezes a gente está indisponível para olhar para os filhos, porque a gente está passando... Eu estou falando a gente porque eu sou mãe também. Às vezes a gente está passando por questões nossas e a gente não passa toda a energia que a gente poderia passar para os nossos filhos, né? A gente não deixa esse fluxo de energia chegar nos nossos filhos. E quando o fluxo de energia não chega, falta. A gente aprende na constelação que as questões de prosperidade, de sucesso profissional tem a ver com a mãe. A questão de trabalho, de explorar coisas novas, de ir para o mundo, tem a ver com o pai. Então, quando a gente fala, eu tenho dificuldade no trabalho, dificuldade profissional, depende do tipo de dificuldade e depende também do que falta lá dentro. Às vezes, a gente foi obrigado, quando eu falo obrigado, emocionalmente, a gente foi obrigado a escolher o pai ou a mãe, porque a mãe ficava falando mal do pai, ou o pai ficava falando mal da mãe, e a gente sentia que a gente não ia ser aceito. Imagina se minha mãe só fica o tempo todo falando mal do meu pai, fica falando mal do meu pai, falando mal do meu pai. Eu penso assim, nossa, se eu gostar do meu pai, eu não vou ser aceito pela minha mãe, porque ela fica falando tão mal dele, acho que eu não posso gostar dele. Só que a gente, enquanto criança, gosta do pai e da mãe. A gente ama o pai e a mãe, a gente tem, e não só enquanto criança, enquanto adulto também, a gente tem o pai e a mãe dentro da gente. Então, se a gente tem que negar um ou negar o outro, falta pra gente, a gente tem que escolher um caminho e a gente tampa a energia do outro e a gente não consegue ter, né, o sucesso, a gente não consegue explorar o mundo, a gente não consegue, porque simplesmente a gente está preso numa situação, num emaranhamento, né, que é o que é, né, a gente não pode criar as suposições, é, o que existe ali, eu vou conviver com o que existe ali. É tão bonito quando a gente vê a mãe constelando, porque ajuda tanto o filho depois. Sim. Uma vez eu fiz a constelação de uma mãe, de uma moça, né, não conhecia, não sabia que tinha filho. Fiz a constelação com todos os filhos e tal. Aí, 2 semanas depois, ela gostou tanto da constelação, 2 semanas depois, ou 3, não sei, veio uma moça e falou assim, eu tô vindo aqui porque minha mãe fez constelação com você. E ela gostou tanto que ela falou para eu fazer. Quando eu fui fazer a constelação da moça, quase não tinha nada para ver, porque a mãe já tinha soltado tanta coisa dentro dela. Que lindo, né? E a filha já estava, né? Até essa semana semana passada, a gente está na terça, né? Os vídeos lá no canal do YouTube, normalmente é na quinta-feira, que eu coloco. Eu coloquei um vídeo sobre o papel da mãe, porque a gente sempre fala muito do nosso papel enquanto filhos, de tomar os pais,
Mas, poxa, e o papel dos pais, né? Então, semana passada eu gravei um vídeo falando sobre isso. E o papel da mãe? Como que a mãe pode ajudar nesse processo? Então, tá lá no YouTube, se vocês quiserem ver também, depois comentar. Acho muito importante a gente, porque, de novo, enquanto pais, enquanto mães, a gente tem um papel muito importante, né, de nos curarmos para deixar esse fluxo de energia chegar para os nossos filhos, né? A Leide agradeceu aqui a contribuição, né, sobre a questão que a gente compartilhou aqui do problema em relação ao profissional. Então, Leide, tem que olhar para a sua relação com a sua mãe, porque ao contrário do que você pensava, né, pode ter uma relação, uma conexão com a relação com a sua mãe, né, o fato do entrave profissional e não com o seu pai. E uma coisa que me surgiu aqui quando a gente estava falando isso, o relacionamento com os nossos pais é algo tão importante, né? Tanto Bert Hellinger estudou para a constelação, quanto Freud, que é o pai da psicanálise, estudou por conta do triângulo de Édipo. E se a gente for olhar a nossa vida, tudo gira em torno dessa relação, que é a nossa relação com o nosso pai, que é a nossa mãe. Se a gente for falar de relacionamento com o nosso marido, né, o relacionamento amoroso, vem aí, a gente busca características que a gente teve ali na relação com o pai, né? Se a gente for olhar para a maternidade com os filhos, a gente busca ali reproduzir ou suprir algo que faltou, que teve com a mãe. Quando a gente olha para a carreira, a gente também está falando dessa relação, né, do sucesso, né, de receber a permissão, né, de reconhecimento de sucesso da mãe. Então, é fundamental nessa busca que a gente fica, né? O que está travando, né? Olha para essa relação com os pais, né? Identifica dentro da sua relação com seus pais o que você tem carregado de sentimentos e emoções que não foi trabalhado ainda. Né? E nessas conexões você vai descobrir algumas respostas. E a constelação traz essa abordagem muito intuitiva, mas também muito assertiva sobre isso. Eu acho que não tem um tema que a gente não traga o pai e a mãe para não resolver, né, Ju? Eu acho que qualquer tema a gente precisa trazer o pai e a mãe. Né, quando a gente consegue resolver entre aspas, né, essa questão, a gente começa a olhar para ancestrais e a relação dos nossos pais com os pais deles. Mas, assim, eu estou falando isso, mas não quer dizer que eu quero fazer uma constelação para olhar meus ancestrais. Não, eu sempre vou fazer uma constelação para algo que está aqui me doendo. Eu tenho um problema na carreira, ou eu tenho um problema em relacionamento amoroso, não consigo ter um relacionamento, ou eu tenho um problema financeiro, não consigo ter dinheiro, não consigo guardar dinheiro. Ou seja, eu tenho várias questões, saúde, né? E quando a gente faz uma constelação, a gente vê o que tem por trás. A gente vê o que tem lá profundo, porque no fundo a gente mesmo está buscando, né, equilibrar alguma coisa dentro do nosso sistema, equilibrar com base nas ordens do amor, mas equilibrar inconscientemente alguma coisa dentro do nosso sistema. Quando a gente faz a constelação, o que a gente faz? A gente traz a consciência. E quando a gente consegue fazer esse processo, gente, é tão lindo, porque quando a gente traz a consciência e a pessoa olha, às vezes ela fala assim, e pronto, ela entendeu. E não é entendeu racionalmente, é que entrou aqui, absorveu. Nossa, então é isso. Então, eu estou no lugar do meu irmão, por exemplo, eu estou, né, muitas vezes quando a gente vê situações de aborto, ou, né, uma gravidez que não deu certo, não foi para frente, às vezes o filho que vem depois, ele entra no lugar do irmão que não veio. Por quê? Porque ele tenta tapar o buraco para o pai e para a mãe, que tem muita dor por olhar para aquela perda. Assim, tem tantas coisas, né? Eu vou dando algumas pinceladas de alguns exemplos de constelações, né, que eu já conduzi, mas é muita coisa, é muita informação, e cada caso é um caso. Por isso que também a gente está respondendo as perguntas, mas com muito cuidado, porque não existe generalização, né? Quando a gente olha para uma constelação, cada constelação é única. O Bert tem uma frase que ele fala, cada solução é única e irrepetível. Você não repete aquilo, é uma solução única, cada situação a gente enxerga de uma maneira.